Olá! Mais um podcast hoje para vocês. No nosso site Cosmopolitan, você vai curtir, assistir, compartilhar, enviar para os amigos. E hoje eu tenho dois convidados bem especiais. Nós vamos falar com o Joelson e com a Cristiane. Sejam bem-vindos. Obrigado. Joelson, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você começou a trabalhar muito cedo. Você é de Anápolis. Quem é a sua família? Você sempre morou aqui? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história, mas antes disso eu vou me apresentar para vocês aqui. Eu sou o Joelson, hoje mais conhecido como Chefe Joelson, né? Devido ao restaurante, a Casa do Arroz Frito. E eu sou nascido e criado aqui em Anápolis. Então, os meus pais também são daqui de Anápolis, né? Então, eu sou nascido e criado aqui. Eu sou pai da Gabi, né? Eu tenho uma filha de 8 anos. Sou esposo dessa moça que é a Cristiane. Então, e tenho hoje 38 anos. Então, eu sou, como se diz, um apaixonado pela cidade, né? Gosto muito de gastronomia. E mais do que gastronomia, eu gosto de empreender. Eu sou um empreendedor nato, né? Eu creio que desde criança eu empreendo. Mas assim, ao longo do tempo aqui, a gente vai contar um pouquinho da minha história. Então, hoje aqui na sua frente é o Chefe Joelson. Então, Joelson, agora vamos lá atrás. Você trabalhou desde muito criança, né? Sim. O que você conta pra gente? Você foi engraxate, você ajudava em casa? Sim, então, a minha trajetória, ela é uma trajetória bem longa, né? Eu comecei a ajudar meus pais muito novo, né? Tinha uma média mais ou menos de uns 9 anos. E ali que começou a minha parte de empreender, né? Essa veia que eu tenho hoje do empreendedorismo, ela veio ao longo do tempo, mas eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo. E foi quando eu tive uma ideia, né, que foi engraxar sapatos, né? Eu falei, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar meu pai, eu preciso ajudar minha mãe, né, trazer um dinheiro para casa, né, um auxílio que seja, e senti a necessidade de ir para a rua, né? Foi quando surgiu essa ideia de ser um engraxate. E foi uma coisa que ficou por muito tempo, né? Eu fui engraxate da rodoviária de Anápolis num período de 4 anos. Mas não é só ser um engraxate. Passei por muitas dificuldades. Eu passei por dificuldade de ter dia que não ter o que comer. Eu passei por dificuldade de pedir um salgado de um dia anterior na lanchonete da rodoviária de Anápolis. Eu chego até brinco e conto um pouquinho a história, que é a história do pão de queijo, né? Quem me acompanha um pouco sabe a respeito dela. Que eu sempre falo, hoje se a gente colocar um pão de queijo num pote, numa casa, no outro dia a pessoa não come, né? Joga fora. E para mim se torna assim uma coisa que eu tinha na época. O que era? Eu pedia um salgado do dia anterior e geralmente o que sobrava era um pão de queijo, né? As lanchonetes da rodoviária de Anápolis dava pra gente, né, que tava ali, que era engraxado, você não tinha o que comer, talvez não tinha dinheiro para comprar as coisas para comer, passava, eles colocavam num saquinho 2, 3 pão de queijo, aí já pegava já começava a comer. Só que o pão de queijo é um pão de queijo duro, né, que é um pão de queijo de um dia anterior, e hoje lá em casa eu chego até brinco, né? Quando a gente compra um pão de queijo novinho e tudo, a Cristiane tem a mania de colocar, a gente deixa no segundo dia que eu vou comer o pão de queijo. Porque aquilo ali me lembra a infância, né? Me lembra a ótimas lembranças, ruins, mas ótimas. Vejo assim, você um grande homem hoje, né? Nós vamos chegar nessa história, né, Cristiane? Sim. E ao lado de um grande homem sempre tem ao lado uma grande mulher. Isso não mesmo. É isso, Cris? Isso. E vocês trabalham juntos hoje? Sim. No começo, quando ele decidiu empreender, eu recém-formada, e grávida, né? Eu estava grávida de 3 meses. Mas como era um sonho dele, e muitas das vezes na nossa caminhada, caminhar sozinho às vezes é mais difícil, leva mais tempo. Às vezes eu penso que não teríamos chegado tão longe se a gente não tivesse entrado nessa juntos. Então eu decidi, achei que foi muito, muito bem pensado. Na época eu trabalhava, então eu saí do trabalho e fui, né, trabalhar junto com o Joelson numa parceria que super funcionou, né? Graças Deu a muito Deus. certo, graças a Deus. Mas ele sempre cozinhou em casa? Esse chefe gosta mesmo de cozinhar? Ou é um Sempre. marketing? Conta pra gente. Sempre. Eu falo pra ele que foi muito incentivo.
Porque ele sempre gostou muito de cozinhar. No começo do nosso casamento, eu lembro que na nossa lua de mel, a gente passou em Caldas Novas. E quem cozinhou foi ele. Olha para você, isso já então tá. Ele é bem romântico também, né? Isso, inclusive eu fui atrás dessa foto. Isso já era dele, já foi gerado nele. Esse amor pela gastronomia, pela comida. Então, assim, eu acho que eu percebi isso. E eu fui incentivando ao longo do tempo, né? Fui dando dicas, porque a mulher já tem esse talento nato. E a minha mãe sempre foi uma cozinheira muito de mão cheia, então acho que foi um complemento. E nisso foi gerado nele. Tanto que quando ele passava nos lugares que queria empreender, a vontade dele sempre era restaurante. Não tinha outra opção. Olha, não era uma loja, não era trabalhar com qualquer outro ramo. O ramo sempre foi a gastronomia. Eu acho que era o dom. Eu tenho certeza, né? Que era o dom. Que é um dom. Mas me conta, você começou com esse desejo de abrir um restaurante, um bar. Conta pra gente como é que você chegou hoje no famoso restaurante que vocês comandam. Então, na verdade, o meu sonho de ter um restaurante, ele nasceu, eu acredito, frequentando alguns locais, né? A gente frequentava alguns restaurantes, eu sempre queria mudar a estética do lugar. Eu olhava assim para o Cristiano e falava, amor, se tivesse uma iluminação assim, isso aqui ficaria melhor. Se o dono mexesse assim na fachada, isso aqui ficaria melhor. Você viu que esse prato que chegou aqui, se tivesse isso e isso. Então eu sempre tinha algo a mais, um toque especial ali para colocar, para acrescentar, na verdade. Então o que é que a gente foi colocando na cabeça? Eu fui colocando assim, falei, um dia eu ainda vou ter um restaurante, né? Passei bons momentos na frente de um restaurante, onde eu lembro que na época o homem estava vendendo um restaurante, eu lembro até o valor, que era um valor de 15 mil reais, o que eu tinha era um carro de 7 mil, que não dava nem a metade do restaurante, e acabou que não deu certo nessa época, que eu era vendedor, e assim, a vida nossa era muito difícil na época, e a gente passou batido. Aí aconteceu que um dia eu saí de uma empresa, fiquei 3 anos numa empresa, saí. Com 3 dias que eu estava fora da empresa, o meu telefone tocou. Né? Um colega meu falou, eu montei um restaurante, assim, 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 eu sei que você tem um sonho de ter um restaurante. Eu fiquei 6 meses com esse restaurante funcionando, mas eu vi que não é meu negócio. Né? Você tem interesse? Aí eu olhei assim e falei, amor, esse trem é de Deus? Falei, tem 3 dias que eu estou desempregado, né? E surgiu uma oportunidade dessa. Só que a oportunidade que surgiu era basicamente o valor que eu tinha pego de acerto da outra empresa. Aí eu tinha 2 opções. Ou eu pagava as contas, ou investir no novo negócio. No novo negócio. Já casado? Casado. Já com a filha? Não, a Gabi não tinha nascido ainda, não. Não tinha nascido ainda. De 3 Cristiano estava grávida ainda. Estava grávida. Já estava então foi grávida. uma decisão meio Bem, que difícil, né? muito Pesou difícil. um pouco, Sim. né? Pesou, é tudo ou nada, né? Na Isso verdade, mesmo. pesou tanto que eu falei para Cristiano, falei, amor, a gente tem 2 opções. Ou a gente paga as contas, ou você adquire um negócio. Só que adquirir um negócio é muito difícil quando você não tem a chamada experiência. Né? Porque, assim, adquirir o restaurante foi a parte mais fácil. Eu tinha o dinheiro para comprar. Só que a experiência para mim tocar esse negócio, a experiência para esse negócio funcionar e garantir que esse negócio vem me dar lucro para mim poder pagar as contas que eu não paguei. Então, aí que começou a parte da dificuldade. Porque, assim, hoje quem olha pra gente acha que é um mar de rosas, que a gente não passou por dificuldades, que desde quando comprou o restaurante está sempre lotado, que desde quando a gente comprou a gente tem um movimento muito bom e que, assim, é uma maravilha. Mas, na verdade, mesmo tendo um restaurante, a gente passou por muitos problemas. Principalmente nos 2 anos. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram no início, os dois? Cada um na sua opinião. Eu penso que a maior dificuldade até então foi a falta de experiência. Porque eu já trabalhava em empresa privada, na época eu era professora, e a gente não tinha conhecimento de como gerir um negócio. Nós não tínhamos experiência de gestão de pessoas, da burocracia e da responsabilidade, principalmente no ramo gastronômico, que você está lidando com vidas, com a saúde das pessoas. Então, a gente sempre foi muito perfeccionista e a gente sempre quis muito dar o nosso melhor. Então, quando a gente chegou, que a gente não tinha experiência, eu lembro que eu falei para o Joelson, a gente tem muita boa vontade, a gente tem força, a gente tem saúde, a gente quer ver isso aqui funcionar. Mas a gente precisa aprender a gerir o nosso negócio. E nisso a gente foi atrás. Então, assim, as dificuldades foram inúmeras.
Porque eu sempre falo com o Joelson, Paula, que a gente não teve ninguém para nos auxiliar. Hoje a gente dá consultoria para algumas empresas, hoje é muito mais fácil, você tem acesso à internet, hoje tem muitos coaches de negócios que te ensinam. Que mais ajudam, orientam, né? Isso. Há 8, 9 anos atrás, era muito escasso isso. E o restaurante, há 8, 9 anos atrás, ele já tinha um movimento? Vocês compraram? Tinha um público já? Não, cativo? na verdade a gente foi? comprou, quando a gente comprou o restaurante, ele funcionava só de quinta a domingo, né? E com um movimento muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então, o que a gente fez? A gente começou a divulgar, né? Na época eu fui até taxado de doido, porque eu ficava fazendo live dentro do restaurante, né? Não tinha praticamente cliente nenhum e eu queria gravar, eu queria mostrar uma receita. Eu falei, gente, esse trem tem que dar certo, não tem como isso aqui dar errado. Aí eu fui aos poucos, né? Divulgando em grupo de Facebook e tinha dia que eu tirava 2 horas. A Cristiane mesmo lembra, era praticamente 2 horas por dia divulgando, porque não existia aquele negócio de patrocinado que tem hoje, né? Você vai lá, divulga, o próprio Instagram, o Facebook te recomenda para outras pessoas. Na época praticamente estava nascendo ali o Instagram, esse 2015, 2016. Então a gente passou por um período muito difícil. Eu lembro que quando não dava movimento, né, que as coisas eram bem complicadas, ficava eu e a Cristiane sentados na frente do restaurante, vigiando, olhando na porta do restaurante como se fosse um guarda, para ver se chegava cliente. Eu tinha então, 2 pessoas. Já aconteceu de não ir nenhum cliente? Sim. Era só à noite, né? Abria era só para jantar. Só jantar. Funcionava para jantar. E muitas vezes a gente preparava tudo e não tínhamos clientes. Porque foi uma fase que a gente entrou, foi uma fase muito difícil. Porque eu lembro que a economia estava muito ruim, foi uma crise no Brasil e a gente não tinha estratégias, né? Então, assim, eu falo com o Joelson e a gente inspira muitas outras pessoas dizendo, a gente foi buscar estratégias que foi funcionando ao longo do tempo e algumas que não foram, mas que isso foi gerando em nós conhecimento. A estratégia do Gelson sentar e postar nos grupos dava muito certo, a estratégia dele ir atrás de conhecimento, a estratégia de a gente sentar na pilastra, eu falo, e olhar o nosso restaurante sem ter nenhum cliente, não gerou fé, porque a gente só tinha fé naquele momento. Eu olhava para o Joelson, olhava para dentro do restaurante, não tinha cliente, mas a gente tinha certeza, e eu falo muito com ele, inclusive essa frase é dele, a gente não tem o plano B, o plano B é fazer o plano A funcionar. Então a gente arregaçou as mangas e a gente começou a buscar o que daria certo para aquele momento. Uma perseverança muito grande também dos dois, né, do casal. E Isso o Joelson é bem marqueteiro, né? Adora uma mídia, o pessoal segue, né, no Instagram. E ele faz umas brincadeiras e dá receitas, né? Na TV também. Sim. É isso? Na verdade, eu não sabia... Essa é a parte nova do restaurante, eu não né? sabia esse lado, né? Que eu consegui cativar tantas pessoas. Tanto é que o Instagram nosso hoje tem 300 e poucos mil seguidores. E assim, é uma surpresa para mim, um restaurante, né? Dentro da cidade de Anápolis, a gente ter seguidor de diversos locais. Hoje eu tenho muita gente que é de Brasília, Goiânia. Eu tenho cliente que sai de Brasília para vir no restaurante. Eu tenho cliente que sai de Goiânia para vir no restaurante. Gente que está lá em São Paulo, que vê, está passando por Anápolis e passa lá no restaurante nosso. E assim, quando a gente vai olhar para Anápolis, eu não estou num local privilegiado. Eu não estou dentro de um bairro Jundiaí, que é cheio de gente. Eu estou num bairro mais afastado, né? Eu estou em um local, se o cliente for pensar 2 vezes, pela distância da cidade, ele não vai onde a gente está, que ele vai falar, não, eu vou aqui no mais perto e tudo. E assim, Deus tem abrido as portas para a gente ao longo desses 9 anos, que o cliente ele não mede esforço. O cliente ele atravessa a cidade. Hoje a casa está sempre cheia, né? Hoje, graças a Deus, a casa está sempre cheia. Alguns dias a gente tem que fazer até uma demanda de reservas. Então a gente sempre atende muito bem. E não é só o restaurante. Hoje o carro-chefe nosso, além do restaurante, é o delivery. Que o nosso delivery ele é muito aquecido, né? O nosso delivery ele vende muito bem. Que ao longo desse período a gente passou por essa pandemia. E dentro dessa pandemia a gente já estava preparado para fazer o delivery. E tinha muito restaurante que não estava preparado. E um dos pontos que eu deixo também é que esteja preparado. Independente do que for acontecer, você tem que estar preparado. Por quê? Porque muitas das vezes acontece alguma coisa na economia ou algo que acontece que tem gente que não consegue. Quantos restaurantes que não fechou porque não estava preparado? Mas a pandemia ela mexeu com todo mundo, né? Sim.
E com vocês? Como é que vocês receberam? Foi o delivery? Você teve ideias ou não? Te pegou de surpresa também? Vocês ficaram um tempo parado e depois começaram ou não? Já tinha alguma ideia de delivery? Já tinha como sair desse momento difícil? O Joelson, ele sempre trabalhou muito bem, mesmo antes da pandemia. Ele sempre quis também atender o cliente no conforto do seu lar. Então, a gente já trabalhava o nosso aplicativo. A gente já trabalhava no iFood. A gente já gostava dessa parte do restaurante que ia levar o nosso produto até a casa do cliente muito bem feito, muito bem trabalhado. Quando chegou a pandemia, o Gelson sempre fala, foi um susto, foi um novo posicionamento no mercado, mas a gente já estava preparado para isso. Foram fortalecidos. Nós fomos fortalecidos através do trabalho do Joelson há anos atrás, até quando muitos dos nossos amigos donos de restaurante não tinham esse mercado, que era o delivery, a gente já estava fazendo. Né? Então, quando chegou, a gente se posicionou, a gente já tinha uma equipe fortalecida, tanto que eu falo que a gente teve um privilégio muito grande de não dispor de nenhum colaborador nosso. Todos ficaram, nenhum foi demitido, nenhum foi mandado embora, nenhum foi colocado de férias, mas todos se uniram e a gente conseguiu vencer juntos. Foi uma época assim que a gente realmente vitória, né, na verdade. De vitória, que a gente conseguiu continuar com as portas, atendendo o público mesmo com as portas fechadas, né? E foi muito bom, assim. Porque, voltando nessa parte, dentro da pandemia as empresas estavam mandando funcionário embora, colocando de férias e não tinha nem previsão de abertura. E a gente, ao contrário, a gente estava contratando gente porque quem estava junto com nós não estava dando conta. O dia que a gente precisou fechar as portas, as meninas do atendimento falou, e agora, o que a gente vai fazer? Porque a gente está aqui, a gente consegue atender e tudo. Eu falei, não, agora a gente vai montar o mesmo salão, só que é um salão de delivery. A gente vai mandar isso aqui para casa do cliente, um vai tirar pedido, o outro vai atender o telefone. Então, a gente conseguiu posicionar as pessoas para que não mandasse ninguém embora e mantesse todo mundo ali, e precisou de mais gente. A gente contratou mais ou menos umas 6 a 7 pessoas dentro da pandemia para auxiliar a gente. Mas isso, quando eu falo dessa forma, por quê? Porque a gente já estava preparado. Parece que Deus já veio preparando a gente há muito tempo para a gente passar por esse período. Eu sei que para muitos foi um período de muitas dificuldades, mas a gente conseguiu sobressair. Mas vocês começaram com muita dificuldade, né? Muitas. Com muitos obstáculos, né? E até por momentos tristes, né? Você abrir um restaurante, esperar e não aparecer ninguém, ou aparecer poucos, né? Então, tudo isso eu acho que contribuiu para esse fortalecimento de vocês, né? Eu penso que a gente ficou nesse processo, eu falo, plantando mesmo, né? Porque o início nunca é fácil, só que a gente nunca pensou em desistir. Eu penso que foi uns 4, 5 anos, né, Joelson, de aprendizado, de estruturar nosso negócio, de entender como que gerir uma empresa, de ter uma mão de obra qualificada, pessoas que querem viver propósito junto com você, porque uma equipe hoje, eu falo que 80% de uma empresa é a equipe que está do seu lado. Se não for pessoas que querem crescer junto com você, sua empresa não funciona. Então, a gente passou 5 anos formando uma equipe. Até a gente chegar e dizer, olha, realmente a gente tem um negócio que funciona. E nesse período foi, assim, de muitas lutas, muitas, assim... Eu penso que tem momentos que a gente passou na nossa vida que dificilmente pessoas conseguiriam suportar, porque foi muito difícil. E hoje você dá até palestra, não é isso? Sim. Olha só, gente. Olha, isso aqui... Assim. Olha, mirem-se no rostinho desse menino... porque ele tem muita coisa boa para oferecer para vocês que estão empreendendo, que estão começando, né, que têm as suas dificuldades, que não desistam, não é isso, Joelson? Então, hoje a frase que eu falo é assim, eu sempre brinco, né? De ex-engraxate a dono de restaurante, de dono de restaurante a cozinheiro, porque foi um período que a gente passou também uma dificuldade. Falando em cozinheiro, você já fez algum curso de chefe? Sim. Gastronomia? Gastronomia e diversos cursos aí. Então, assim, o que eu tive que fazer, né? Dentro de 6 meses que o restaurante estava aberto, né? Eu creio que poucas pessoas sabem a respeito disso. 6 meses que o restaurante estava aberto, eu era o dono do restaurante. O dono do restaurante é aquele que faz as compras, é aquele que gerencia o negócio, que está de fora olhando. Só que o que aconteceu? Com 6 meses, o meu cozinheiro, ele abandonou o restaurante.
Ele saiu porque ele não via potencial no negócio, ele Olha achou que não dava isso. certo. E assim, um dia eu era dono, o outro eu era o cozinheiro. Aí o que eu tive que fazer? Especializar. Aí tive que entrar na área, tive que fazer curso, entender desse negócio, como é que funciona. Aí foi quando eu desenvolvi o que a gente tem hoje no restaurante, que são as receitas do restaurante. Todas as receitas do restaurante foi eu que desenvolvi todas. Não tem local nenhum que você vai chegar que você vai comer o que a gente serve no restaurante hoje. Então eu fui me especializar, entender de gastronomia 100%, porque aí sim, aí eu tinha que viver aquilo na prática. Né? Aí eu fui ser o chapeiro do restaurante para me entender o que é que faz ali. Eu fui ser a pessoa que faz o arroz. Tinha dia que a gente ia para o restaurante à tarde, porque a gente não tinha mão de obra, não tinha nem condições para pagar a mão de obra. E aí eu e a Cristiana para o restaurante para a gente deixar tudo preparado, né, que a gente chama de mise en place, já deixar tudo preparado para a noite. Ou seja, você já deixaria todos os itens ali a postos, esperando começar o expediente para você vender. E nem sabia se ia vender, porque tinha dia que não vendia. Tinha dia que a gente não tinha cliente, tinha dia que dava 2 mesas. Eu lembro que o custo meu da época era R$332 diário. Eu fazia lá, era 4 funcionários, água, energia, aluguel e custo de mercadoria eu não colocava. Nem colocava. Só custo diário que eu tinha que pagar. Tinha dia que eu vendia R$70, R$90, R$150. Mas esses clientes do início, eles já comiam uma comida diferenciada, uma carne diferenciada. Já teve isso no início ou não? E também tinha os erros, errava as carnes, errava os cortes? Corte, eu acredito que eu não errava muito, né? Eu fiz um curso de capacitação, eu fiz um curso de capacitação bem assim elaborado. O que eu errava, alguma das vezes que eu até lembro é que eu não tinha muita noção sobre tipos de carne. Eu lembro que eu era assim, aquele cozinheiro novo, que não sabia o que era. Aí talvez pegava uma picanha que não era picanha, e aquilo ali gerava algum desconforto. Até eu aprender... A conhecer. Até eu aprender e ter um conhecimento 100%. Gente, peraí, isso aqui é picanha, isso aqui é isso. Aí eu fui separando. Então, assim, passando ali uns 2, 3 anos dessas dificuldades do restaurante, eu vi que aumentou muito os clientes nossos. Eu lembro que em 2018 eu já estava preocupado aonde eu ia colocar a gente. Olha que pensa. Eu não sabia o que a gente ia fazer para colocar a gente. Então, o que eu mais a Cristiane foi colocando na cabeça? A gente tem que... melhorou muito a qualidade, será que a gente muda daqui, o que a gente vai fazer? E a gente foi tentando organizar. Aí foi quando a gente teve uma luz de aumentar a cozinha, levar ela para o fundo do restaurante, para aumentar o salão, porque até então a cozinha nossa era dentro do restaurante. A gente ficou quase uns 4 anos, né, com a cozinha dentro do restaurante. Foi. Então a cozinha nossa era dentro do próprio ambiente do restaurante, até que a gente levou a cozinha para o fundo. Aí sim, aí a gente fez uma cozinha industrial, né, preparada para o delivery, antes de tudo acontecer, antes do delivery nosso estourar e tudo. A gente já tinha essa cozinha preparada para fazer esse delivery. Então, assim, foi muitas dificuldades para a gente chegar... Isso eu estou falando em 2018. Não estou falando agora no ano de 2024. Mas desde o início, Paula, a gente sempre teve essa preocupação de ter um referencial naquilo que a gente estava fazendo. Eu lembro que as nossas compras sempre foram do melhor, né, Joelson? Assim, a nossa preocupação do início era sempre agradar com muita qualidade e com uma comida muito boa. E um bom atendimento também, E um bom atendimento. Então, assim, tanto que o restaurante, ele vem crescendo ao longo do tempo, tanto pela indicação. São pessoas que vão lá na primeira vez, gostam demais da comida, têm uma experiência fantástica em questão de sabores, que você tem que ir lá para você experimentar, é uma explosão no paladar de sabores. E isso tudo muito pensado, tudo muito estratégico, tudo com muito produto de qualidade, que a gente traz muitos nossos produtos de fora e que a gente gera consciência tanto na nossa equipe, nos nossos funcionários, que a gente trabalha tudo com muito amor e com muita qualidade. Não ficou bom? Não é servido. Tanto que a gente tem como prática minha mesmo, todos os dias eu experimento. Todos os dias. Na verdade, a gente faz um controle de qualidade. O que está indo para o meu cliente? Eu falo para as meninas, é uma filosofia nossa. Você vai fazer a comida como você estivesse fazendo para sua mãe e para o seu pai. Você vai servir isso aqui para eles? Beleza, então é com muito amor, ficou gostosa? Beleza. É produtos de qualidade. Lá no nosso restaurante,
as pessoas se surpreendem com o nosso estoque, porque você não acha produtos ruins. Porque tem. Se a gente quiser trabalhar com produtos ruins, lucrar mais, ganhar mais, você vai lá e compra. Mas não é nosso. A gente trabalha com muita honestidade. Sempre servindo o melhor. Então, dá assim, no final, você se apaixona por aquilo que você está pagando. Você tem prazer em... Você tem prazer em servir. Isso. Né? E a pessoa recebe aquilo ali com muita satisfação. Isso mesmo. Pelo sabor, né? Pela qualidade. Agora, me fala. Tem alguma coisa engraçada que já aconteceu durante todos esses anos? Aquela que fica escondidinha, que nunca contei para ninguém, mas você vai contar para nós agora. Eu quero saber. Nós queremos saber, né, gente? Porque tá tudo muito bonito, né? Uma das coisas assim que eu mais e Cristiano a gente sempre fala, eu tenho um depoimento, que eu tenho ele até gravado, um chefe de cozinha daqui de Anápolis, por sinal é conhecido da gente hoje. Eu lembro de um dia que a gente estava bem no início, fazendo as coisas e tal, e tentando acertar. Falei, gente, como é que a gente faz? E ele mandou um texto gigante para mim. Ele comprou a comida no restaurante e mandou um texto gigante. E ali ele falava os pontos negativos dele, né? Eu fiquei, gente, mas não tem lógica, não tem como. Falei, não é possível que eu estou errando desse tanto. Isso foi mais ou menos 2016? Acho que foi mais ou menos 2016. Falei, gente, eu tenho que melhorar isso. E aí, melhorei tanto que depois, em 2018... eu tive o mesmo depoimento dele. E ele continuou sendo cliente. Continuou sendo cliente, viu que tinha melhorado, que as coisas foram fluindo. Ele foi acompanhando o Isso processo. mesmo. Quando foi em 2018, ele me mandou um áudio. Falou, Joel, eu estou aqui para te parabenizar. Falou, cara, sua comida é excelente. Não tem como a gente não comer e indicar para as pessoas. Eu compro praticamente, que toda semana a gente compra aqui em casa aqui. E eu quero te falar, eu sou uma das pessoas que mais te perseguia. Ele falou, se você postava, eu falava mal. Você postava, eu falava mal. Ele falou, hoje eu estou te mandando um áudio para te elogiar. Porque eu vi que você é uma pessoa muito perseverante, que você aceitou as críticas e que você mudou. E que hoje você não vende uma comida, hoje você vende uma experiência. Olha... E para complementar, ele ainda falou para mim, falou, cara, eu achava assim uma coisa de louco. Falei, moço, como que esse cara é doido? Ele vai lá no mercado, enche uns carrinhos, fica gravando, colocando na internet, aonde esse cara quer chegar com isso? Ele falou, agora eu entendi. Isso em 2018 ele falou para mim, eu entendi aonde você quer chegar. O seu restaurante está sempre lotado, é cheio de gente o tempo todo, é gente falando. Ele falou aqui, a cada 3 pessoas que você fala, 4 sabem do restaurante. Por quê? Por causa da experiência que a pessoa tem. E hoje eu trago a mesma filosofia que a gente tinha no início. A minha filosofia é, eu preciso que você entre lá pelo menos uma vez. Se você me der a oportunidade de você entrar no restaurante nosso uma vez, você vai ver como que é o nosso atendimento, você vai ver como que é o nosso sabor e você vai apaixonar. Sempre é assim, ó, vai um casal assim meio desconfiadinho para conhecer. Da próxima vez eles trazem a família toda. Olha que maravilha. Sempre é isso. E lembrando aqui, já ouvi uma história, você vai me confirmar, e você também, Cris? Sim. Intimidade, Cris, né, gente? A Cris é uma grande amiga, uma pessoa muito querida minha. Obrigada. Teve uma história de uma panela que faz um arroz, é a panela exclusiva. Sim, sim. Alguma coisa... Sim. Gente, toda vez eu faço isso, né? Já virou minha marca. Então, conta pra gente, mas conta a verdade e com detalhes dessa panela. Sim, na verdade a gente tem lá um tacho especial que faz o arroz frito, né? Não é feito em qualquer panela tradicional. É num tacho. Num tacho. Ele é feito num tacho especial. E esse tacho também tem uma história. É essa história que eu quero saber, que nossos ouvintes também querem saber. Você comprou o restaurante e já tinha esse tacho. Eu comprei o restaurante na época e já existia esse tacho. É o único exclusivo que sabe fazer o arroz. Ou seja, a gente precisaria dele para fazer. É a mesma coisa. Do cozinheiro. O tacho era do cozinheiro na época. Ah, você comprou o restaurante, quando mas eu comprei quem tinha o tacho era o cozinheiro. Então era como até ele segurar ali o... Na verdade, quando a gente comprou o restaurante, assim que a gente comprou, o menino falou pra gente, olha, esse tacho é do cozinheiro. Então, quando ele sair, ele vai levar o tacho. Ele vai levar o tacho. Só que a gente não tinha a intenção do cozinheiro sair. E não só ia levar... E não só ia levar, como ele levou. Levou o tacho. Foi ele que ele levou o tacho, levou a receita que ele fazia, e aí eu mais a Cristiano ficou assim, sem saber. Foi Jesus amado. O arroz frito que ele fazia. O arroz frito. Que era do jeito dele. Que era do jeito dele.
Que era um sucesso. Que é, na verdade, assim, o nosso explodiu mais. Por quê? Mas antes o sucesso era dele. Até então, né? Sim. O que acontece nesse período? A gente comprou o restaurante em funcionamento. E tinha não podia mudar, não podia mudar o né? sabor. Entendi. Só que a gente, ao longo do tempo, quando Deus entregar algo na sua mão, é porque Ele quer que seja do jeito dele. No princípio, quando o cozinheiro saiu, a gente achou muito ruim, a gente não tinha estratégias. Mas, a partir disso, foi elaborado um novo cardápio, que é o do Joelson. Porque era para ser dele, a história era para ser dele. Então, não entenda que o processo era para ser feito um novo posicionamento. Porque senão a gente teria trazendo ideias de outras pessoas. Tanto que foi tudo reformulado. Eu entendo, mas como ele saiu, ele não quis ficar mais, né? E levou o tacho, vocês passaram ali um perrengue, né? Nossa, Deus! Porque vocês conseguiram um tacho rápido, comprava, você sabia fazer aquela receita e tal? É isso que eu quero saber. Na verdade, meu público quer saber. Isso, na verdade, a gente teve que fazer, como se diz, dar o pulo do gato, né? Porque todo empreendedor ele tem que saber resolver o problema, né? Hoje a gente, ninguém está preocupado. Hoje a gente quer chegar, sentar e comer. Chuva, agora vamos montar. A gente, na verdade, a gente é um resolvedor de problemas. Falei para a Cristiana, falou, agora, hoje, em cima da hora, a gente não vai conseguir. Qual que é a opção? Vamos comprar um tacho, né, que seria um tacho esmaltado, e vamos fazer o teste. No período de uma semana a gente consegue. E foi o que a gente fez. Como eu estava criando uma nova receita, que é a receita de hoje, né, eu estava em criação com ela, a gente foi adaptando ela nesse tacho novo. Só que não dava o mesmo sabor, porque a temperatura é diferente, né, ele frita realmente, o arroz ele é frito. Então, realmente, o tacho é especial, né? Ele tem que ser um tacho ele dá especial. Um toque final, né? Mas a gente trabalhou muitos anos sem esse tacho depois, né, Joelson? Eu lembro que a gente foi, depois de uns 6 meses, buscar esse tacho. O que a gente esperava que mais ou menos dentro de uma semana ia conseguir, não conseguiu. Porque era muito difícil para encontrar. Isso, aí foi um tempo mais longo. A gente foi organizando. Adaptar a receita direitinho. Adaptar a receita. Né? Tinha até a colher que ele trabalhava, ele levou, porque era dele. Quando a gente comprou, ele falou, a colher e o tacho é dele. Ou seja, a mesma coisa de você comprar um restaurante e falar, o fogão que está aqui é do cozinheiro. Se você levar o fogão, você fica sem. Não sei como não levou o fogão. E também. assim, não sei como é que não levou. Mas assim... Na época a gente ficou muito chateado. Falei, gente, mas como é que pode, né? A gente comprou um restaurante agora, eu não tenho experiência com cozinha, como que eu vou fazer? Aí, assim, é o que eu falo hoje. Você me dá o problema que eu trago a solução, né? Então a gente, verdadeiramente, a gente criou estratégias e foi organizando e hoje tá esse sucesso que é a Casa do Arroz Frito. Foi forjado no fogo mesmo, não tem como. A gente passou pela dificuldade e viveu isso na pele. Tiraram o que fazia o arroz. Como que vão fazer? Eu acho que a lição que eu imagino que vocês tenham aprendido durante todos esses anos, né, foi essa parte de sofrimento, de ter decepções, né, a falta de experiência, porque muita gente desiste. Né? Hoje até é importante, né, a gente falar sobre o empreendedorismo hoje, que tudo agora é empreendedorismo, é empreender e tal, gente, mas tem que fazer cursos, tem que buscar ajuda, né? É muito difícil construir alguma coisa com qualidade ao longo do tempo sem um investimento do estudo, da procura, da dedicação. Eu acho da assim, entrega, Paula, né? Que tem uma entrega, né? O casal aqui viveu mais para o restaurante. 16 a 18 horas por dia. Por dia. Aí você já estava grávida, então a sua filha nasceu e eu acredito que deve ter ficado muito por lá, até dormindo à noite. Olha, eu não sei tem um fato que a gente... Até hoje é ótimo. Sim, tem um fato que a gente... Não mudou muito, né, Joelson? Agora o trabalho triplicou, Só aumenta. Mas eu grávida de 3 meses, eu lembro que a gente tinha um C3, ainda temos esse carro. E eu trabalhava na escola, eu era professora, estava grávida, ainda não tinha saído, trabalhei até ganhar a Gabriela. E dava 5 horas, o Joelson me pegava na escola com o carro cheio de compras, tinha compra até no teto, mal me cabia lá. E eu, assim, já estava ali no período ali, já comecei a inchar, porque eu não sentava. E eu chegava lá em casa, era na Boa Vista, e o nosso restaurante era no bairro de Lourdes.
E eu falava, Joelson, eu quero 5 minutos que eu preciso descansar. E eu dormia esses 5 minutos. Tanto hoje, Paula, que dali 5 horas eu já tenho isso. Parece que meu organismo gravou. E eu dormia 5 a 10 minutos, o Joelson já vinha, me levantava, a gente tem que ir pro restaurante. E a gente ia, trabalhava até meia-noite, 1h. E isso, assim, a nossa rotina até hoje não mudou, porque a gente é um empreendedor que a gente está dentro do nosso negócio. Funciona porque a gente está lá. Funciona porque vocês estão lá dentro. Estamos lá, todos os dias. E a Gabriela até hoje, ou ela vai comigo, ou ela fica com a minha irmã, que me ajuda a cuidar e olhar a Gabriela. Mas a gente tem esse cuidado de estar dentro do nosso negócio o tempo todo. Porque é nosso, né, Joelson? Eu acho assim, não adianta a gente só ter uma vontade se a gente não acompanhar. Só funciona porque a gente está lá vendo quais são os desafios diários, o que precisa melhorar, como que está sendo o atendimento do nosso cliente. Ontem mesmo a gente estava em reunião com a nossa equipe, são reuniões semanais, são feedbacks, de buscar atender esse público de Anápolis, que é um público muito amoroso, que nos acolheu, que acolheu o Joelson, que tem um amor e um carinho muito grande por ele, aonde ele vai, onde ele está. Então, a gente tem essa preocupação de realmente fazer com que o nosso cliente seja acolhido. Desde o primeiro, ontem eu ressaltei isso ainda com a nossa equipe, desde o primeiro cliente que entra até o que pede 5 para meia-noite, a qualidade tem que ser a mesma. Não pode mudar. E sempre muito alegre, nossa equipe sempre muito disposta. A gente tem a preocupação, assim, você está feliz trabalhando aqui? Eu sempre pergunto isso para os meus funcionários. Você gosta de trabalhar com a gente? O que a gente pode melhorar enquanto patrão? Porque eu acho que o seu funcionário é a sua cara. Se você chega num lugar... É uma família, né? A pessoa te atende ruim. Muito ruim, tempo juntos, né? Não Muitas é? horas. E a gente acontece muito assim, da pessoa não estar satisfeita no lugar que ela está e reflete na empresa. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de trazer um pouco de mim, do Joelson, para a nossa equipe, para que a nossa equipe passe para os nossos clientes, para que o cliente lá da casa dele entenda o carinho que está chegando na casa dele, para que quando ele estacione o carro lá no estacionamento, ele sinta acolhido dentro do restaurante. Então, acho que isso é o diferencial, né, Joelson, nosso, ao longo do tempo, e o que não fez a gente desistir e estar no mercado até hoje com inúmeros desafios, que é isso que você colocou. Tem muita gente que começa e não está preparado para arregaçar as mangas, para largar o filho, às vezes ao cuidado da avó de alguém, para estar todo dia dentro do seu negócio, porque empreender é isso, sabe? É você realmente se dedicar e persistir. E hoje você já tem uma qualidade de vida diferente, até financeira, eu acredito, né? Claro, porque com tanto trabalho, com tanta dedicação, né, gente? Tem os resultados. Tem que ter os resultados, né? O faça-me rir, né, Joelson? Assim, na verdade, a gente, é o que eu falo, né? A gente tem uma qualidade de vida diferente, mas na empresa somos os mesmos, né? Se você for colocar em consideração, tem dia que você vai chegar lá na cozinha lá, você não sabe quem que é funcionário, quem que é o patrão. Quem que é o patrão? Porque a gente está dentro da cozinha da mesma forma. A Cristiane está no atendimento e eu sou mais da cozinha. Uma hora eu estou na fritadeira, quem faz a fritura sou eu, outra hora eu estou fazendo arroz, outra hora eu estou na carne, outra hora eu estou na montagem, outra hora eu estou no delivery, porque eu vejo muitas pessoas querendo empreender, mas eles não querem pular para dentro, né? Ele não quer entrar dentro do negócio. Coloca a mão na massa, né? Isso, verdadeiramente as pessoas querem falar, eu sou um investidor. Peraí, mas investidor sem estratégia não tem resultado. Não tem resultado. Mas, Joelson, Cristiane, eu falei sobre até, né? Fiz essa brincadeira sobre... E é verdade, né? Ninguém sobrevive, ninguém trabalha tanto para não ter nada, né? Mas, para chegar numa parte que o senhor Joelson tem um lado, assim, bem de ajudar as pessoas, de querer conhecer também as pessoas e ajudar de alguma forma. Fala pra gente sobre isso. Eu sei que não é um assunto que você gosta de falar, porque tem aquela frase bíblica, né? Que a sua mão direita... ajuda, a outra não veja. A outra não veja. Mas eu acho importante, dentro do contexto da vida de vocês, da história, né? De você contar pra gente sobre essa preocupação que você tem com o seu próximo, aquele que você nem conhece, mas que você sabe que precisou, que precisa, né? Uma ajuda sempre tão bem-vinda, né? Então, eu e a Cristiane, a gente é muito solidário. Eu sempre fui muito solidário com relação a isso. Até vezes a gente tá passando na rua,
e você vê uma pessoa, talvez uma pessoa em situação difícil, e Deus tocar no coração e falar assim, ó, dá R$100 pra essa pessoa. Aí eu tava passando com a caminhonete, a hora que lá na frente falava assim, ó, volta lá e dá R$100 pra essa pessoa. Aí o mais Cristiano voltava, encostava perto da pessoa. Quando você entregar, ela falou, nossa, moço, se você soubesse, eu deixei minha filha lá em casa sem leite, deixei isso, deixei aquilo. A pessoa começava a contar a vida. Já teve gente que chorou, né, da gente dar essas ajudas. Então eu mais Cristiano, a gente foi muito solidário, né? Eu sempre fui muito solidário com relação a isso. Tanto é que hoje eu recebo muitas pessoas lá no meu Instagram contando história de vida, pessoa que manda foto de geladeira que está 3 dias sem comer, né? Pessoas que estão com água cortada, que tem 3 dias que não sabe, tem 3 meses que não tem água em casa. E assim, sempre que a gente pode, a gente está ajudando, né? Tem dia que você ajuda 2, 3, 5 e Deus sempre vai multiplicando. E Deus multiplica. Multiplica. Sim, isso é. Isso assim, eu te falo porque eu e a Cristiane, na verdade, a gente é um verdadeiro milagre de Deus aqui na Terra, né? A gente tem um restaurante que tem 9 anos, que as pessoas deixam de ir para um bairro nobre, né, que é um bairro talvez um Jundiaí da vida hoje, para ir no nosso restaurante. Eu tenho depoimentos de cliente que falam, moço, a gente vem aqui, a gente não quer ir embora. O ambiente é muito bom, eu gosto de chegar aqui, a gente gosta de ver esse forrinho seu aqui simples que está aqui na mesa, a gente gosta de sentar, gosta das meninas que vêm cá e conhecem a gente. A maior parte das atendentes do nosso restaurante foi eu e o Cristiano que treinou. Então a gente formou uma equipe que elas trabalham por amor. Né? Elas trabalham porque elas vê que aquilo que elas estão fazendo traz retorno. Tem pessoas que vão no restaurante que talvez ele não está procurando comida, ele precisa ser curado. Né? Tem gente que senta na mesa ali, ele quer ser curado, mas ele encontrou a cura onde? Na comida. Talvez lá na cozinha fez com tanto amor, com tanto capricho, que eles mandam arrecadar para a cozinha. Oh, agradece a menina lá, que estava muito gostosa e tal. Eles não sabem o processo, como que é dentro da cozinha, o jeito que a gente trabalha com amor. Até a montagem do prato que a gente faz na cozinha é tudo em ordem, é tudo certinho. A gente não deixa ir nada para fora da cozinha se não for feito na hora. Um dos diferenciais nosso do restaurante, se você chegar e sentar na mesa, sua comida é preparada na hora. Todos os itens são temperados na hora. A carne que você vai comer, ela é temperada na hora. Por quê? Porque isso aqui é a forma da gente servir as pessoas que você vai se sentir amado. É como se você estivesse comendo na sua casa. Né? Como se você sentasse no sofá e falar, meu pai e minha mãe vão fazer comida para mim. Você senta e alguém vai lá e está disposto a te servir. Porque o que a gente faz, na verdade, é externar o que a gente está sentindo em forma de comida. Gente, a comida da mãe é maravilhosa, né? Não tem igual. Não tem igual, aí tem essa referência, né? E a minha mãe trabalha lá na cozinha do restaurante. Olha, então, gente. É maravilhoso isso. Maravilhoso, é uma família, né? Sim. Olha, eu tô super feliz de ter recebido vocês aqui para esse bate-papo. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham muitos e muito sucesso. Tá? Obrigado. Que vocês possam continuar por muitos anos nessa amém. área, né? Que possam estar ajudando mais pessoas, né? Dando treinamentos. Quem sabe futuramente a gente vai ter aí um projeto legal, né? Bora! Depois eu vou te falar sobre esse projeto, que eu acho que é bem interessante. E qual a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes hoje? Olha, primeiro, que tudo que a gente tem, que a gente administra, foi o Senhor que nos deu. E a gente é instrumento dele. Se ele falar abençoa, a gente vai abençoar. Se ele falar faz isso, a gente vai fazer. Porque a nossa vida é uma vida de milagres. Nós vivemos milagres do Senhor. E ele abençoa quem não retém. Isso é muito certo. Se ele vê que você vai dividir, ele vai continuar te abençoando e te dando. E esse é o coração do Joelson e o meu também. Isso a gente combinou. E a gente tem muita alegria em empreender em Anápolis. Vem muitas novidades por aí, né, Joelson? Que a gente... O ano de 2024 é promissor. Promissor. Eu falei com o Lucas sobre isso. Tá vendo, Lucas? Né, Lucas? Falei com o Lucas sobre isso. 2024 é um ano decisivo. E é para todos, gente. Isso. Não é só para alguns. Então, vamos tirar aquele projetinho da gaveta. Não tenho condições, vamos buscar ajuda, vamos buscar parcerias. Isso porque mesmo. é o ano que todo mundo vai se firmar. Eu creio. Né? Então, nós temos aí que ter essa certeza, essa fé, né? E acreditar como vocês acreditaram, como vocês vêm perseverando, né? O que você... Sim. Então, a minha mensagem que eu quero deixar é não desiste, né? Eu sempre falo que desistir nunca foi uma opção para mim, mas Cristiano, nunca pensei em desistir. E muitas das vezes as pessoas ficam com muito projeto na cabeça, com medo de dar errado.
né? Medo de dar errado foi o que eu fiz quando eu tinha 2 opções. Eu pagava as contas ou abria um negócio novo. Abri o negócio. Isso foi há o quê? 9 anos atrás. Então, não assim, é um tempo tão longo, né? Isso. Tá bem Então, foi um assim, tempo curto, né? o que eu tenho para falar? Tem gente que tem muito medo. E a dica que eu falo é, se você tem vontade de empreender, né? Se você tem vontade de ter seu próprio negócio, independente do que aconteça, comece com o que você tem. Ah, eu só tenho a garagem daqui de casa. Monta um churrasquinho, começa ali na porta. Ah, eu tenho só essa garagem aqui de casa. Monta a sua loja de sobrancelhas. Ou seja, a gente está falando para um público que tem muita vontade de empreender, só que tem medo. E o medo, às vezes, ele mata seu sonho, que você não vai realizar nunca se você não der o primeiro passo. Não consegue sair do lugar. Sim. Porque o medo, ele é muito grande. É verdade. Ah, não faz isso. Olha, vai... E também tem as pessoas que falam, né? Não, você não pode fazer isso. Né, Joelson? Então, não ouvir esses conceitos. Justamente essas pessoas aí que não vão comprar de você. Que não vão comprar. Essas pessoas que já te falam que as coisas não vão dar certo, você não acredita nelas, que elas não vão comprar. Hoje é mais fácil você comprar de uma pessoa que está longe de você, essa pessoa sair de onde ela está e vir onde você está, do que uma pessoa de perto. Se jogue. Estamos no ano de você se jogar. Isso. Se lance naquilo que você se propôs a vida toda a fazer e que não teve às coragem. vezes não teve coragem. Analisa. Eu sempre deixo isso muito claro, que às vezes a gente fala, se joga, a pessoa vai lá e se joga. Analisa, faz uma pesquisa de mercado, por mais leigo que a gente seja, por às vezes estar no início e não ter conhecimento, mas faça uma análise, né, Joelson? E a internet facilita muito hoje para essa busca, né? O Joelson é um ótimo parceiro em Anápolis, ele tem uma visão de empreendedorismo muito grande, ele dá muitas dicas boas. A gente hoje recebe muitas pessoas. Muita gente no Instagram me perguntando, pedindo opinião, gente que eu recebo no restaurante. O escritório nosso lá é muito difícil a semana que a gente não recebe 2 ou 3 pessoas para a gente auxiliar, para ajudar, porque tem muita gente que está com um projeto muito bom, talvez o local não é bom. Né? Talvez o local é muito bom, mas seu projeto não dá para executar aqui. Então a gente sempre está auxiliando. E quando você pega uma pessoa que já tem experiência, você vai prolongar a sua empresa por mais tempo no mercado e você vai pular aqueles erros que você ia cometer. As etapas, né? As etapas. Certinho, gente. Então, prazer falar com vocês. Obrigada. A nossa casa está aberta, tá bom? Essa é a empresa Warman Design Brand, né? Arrasou. E quero que vocês sigam também o nosso canal, que é o Sigma, e o nosso Cosmopolitan, que é o nosso site. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Muito bom Gratidão. estar aqui.